Como surgiu o teatro no Brasil? Quando chegaram em solo brasileiro e se depararam com uma população indígena, os portugueses prontamente começaram a elaborar estratégias de dominação do lugar e, sobretudo, do povo nativo. Assim, com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo. Os religiosos utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação, no que se chamou de teatro de catequese. O formato teatral foi escolhido pois facilitava a apresentação das ideias cristãs, trazidas pelos povos portugueses. A história do teatro no Brasil começou no século XVI, com a chegada dos padres jesuítas ao território nacional. Eles trouxeram influências culturais, como a literatura e o teatro, e utilizaram a teatralização como instrumento pedagógico para educar religiosamente os índios. Como as características do teatro de catequese, destacam-se preocupação em transmitir ensinamentos católicos, valorização do propósito bíblico, em detrimento da expressão artística, locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas, mistura de elementos da cultura indígena, como a música e a dança. No século seguinte, ainda abordando temas religiosos, surge um teatro mesclado a festas populares e a encenação da Via Crucis. Esses eventos contam com a participação direta do povo. D. João VI percebeu a necessidade de fazer um teatro decente para a diversão da nobreza. Nosso primeiro dramaturgo foi Padre José de Anchieta, com a catequização dos índios. O teatro brasileiro surgiu no século XVI, porém teve intensidade somente no século XIX, com a chegada da família real no Brasil. O marco do teatro brasileiro foi a representação da tragédia de Antônio José, o poeta e a Inquisição. O primeiro teatro brasileiro foi a Casa da Ópera de Ouro Preto, inaugurada no dia 6 de junho de 1770. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12.000 membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que com o passar do tempo deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá.
No entanto, foi apenas no século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que o teatro começou a se desenvolver de forma mais intensa, quando a família real se instalou no Rio de Janeiro em 1808. Dom João VI exigiu várias melhorias, incluindo a construção de teatros decentes. Isso levou à construção de vários teatros e à popularização das companhias teatrais. As companhias teatrais começaram a dominar os teatros e a atrair um público cada vez maior para assistir aos espetáculos. O público está Em 1833, a primeira companhia brasileira, dirigida por João Caetano, estreou em Niterói. Influência cultural, a presença da família real também influenciou a cultura e as artes, com a criação de academias, bibliotecas e museus. Patriotismo nas encenações, como a independência do Brasil em 1822. O patriotismo ficou mais evidente nas encenações. Influência no romantismo. O romantismo, um movimento literário com forte influência no século XIX, marcou sua presença nas peças a partir de 1838. Esses são apenas alguns exemplos de como a família real influenciou o teatro no Brasil. A influência da família real ajudou a moldar o teatro brasileiro como conhecemos hoje. Povo do Brasil, em vossas terras encontramos refúgio e paz. Aqui fazemos florescer as artes e as letras como nunca visto antes. O que este lugar selvagem se torne um dia tão refinado quanto a nossa amada Lisboa. Majestade, seja bem-vindo. Nós, artistas brasileiros, nós ansiamos em apresentar nossos trabalhos e aprender com os mestres europeus. E assim será que se abram as cortinas para uma nova era no teatro brasileiro. O teatro recém-inaugurado, a elite carioca se mistura com artistas e intelectuais. Uma peça de influência europeia está prestes a começar. Com a chegada da corte, o teatro brasileiro ganhou novo fôlego. As peças europeias, antes apenas lidas, agora ganhavam vida nos palcos do Rio. José da Silva conversa com um ator português, Antônio Moraes, enquanto observam o público chegar. O público está diversificado. A presença da família real trouxe um novo apreço pelas artes dramáticas. Antônio Moraes está entusiasmado com a fusão entre os estilos. O teatro brasileiro está criando uma própria identidade. Assim, sob o manto da realeza, o teatro no Brasil transformou-se, refletindo a rica tapeçaria de um povo e sua cultura em evolução.